Olá, investidores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Gilberto, eu sou um pequeno investidor. Esse é o meu primeiro vídeo e eu decidi mostrar para vocês a minha carteira de investimento. Claro que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, mas é para que possa despertar e ajudar aqueles que estão iniciando seus investimentos assim como eu. Até então, eu achava que investimento era somente para pessoas ricas, que tinham muitos recursos, mas há 3 anos atrás um amigo me despertou para que eu pudesse estar estudando sobre esse tema, para compreender melhor e aí sim poder dar início à minha jornada de investimento, visando a aposentadoria, buscando através do patrimônio construído ao longo dos anos, ter a possibilidade de ter uma renda passiva que poderá me ajudar na minha aposentadoria caso ela aconteça. Então, diante disso, eu resolvi mostrar a minha carteira de investimento, que está aberta aqui no Investidor 10. Eu invisto pela Toro, mas eu coloco os meus ativos aqui no Investidor 10, que é mais fácil de poder estar acompanhando. Então, a minha carteira está aberta aqui, como vocês podem ver. Eu tenho hoje cerca de R$ 29.220 aplicado. O meu saldo bruto é de 29.212, com uma variação de menos 0,3, que não é nada, é, já que estamos em um cenário bem complicado em relação à questão econômica do nosso país. Mas ainda assim, eu tenho uma rentabilidade, quando olhamos pensando também nos proventos e no reinvestimento, de 6,41%, o que para mim, que estou iniciando meus investimentos, eu acho que é bem positivo. Então eu tenho aqui a evolução do meu patrimônio. Eu comecei em abril de 2024, aportando R$ 154. Olha só, R$ 154. Comecei investindo em ações, até o mês de agosto investi somente em ações, e aí eu fui aportando. Aportei lá em abril R$ 154, depois no mês 5 eu aportei um pouco mais, recebi um dinheiro, e aí eu fui aportando aos pouquinhos, o meu patrimônio foi subindo, foi subindo. Quando chegou no final de dezembro de 2024, eu tinha um valor aplicado de R$ 20.892, e o meu patrimônio R$ 20.156, como está aqui, e o ganho de capital estava negativo. A bolsa caiu e eu fiquei com um ganho de capital negativo de R$ 736. Só que isso não me preocupa, como eu estou investindo pensando a longo prazo para uma renda passiva na minha aposentadoria, então isso aqui não me preocupa, não. Eu aproveitei a baixa da bolsa, né, e no início do ano eu fiz investir mais um pouco, aproveitando as oportunidades que surgiram, não foram poucas, e investi mais em ações, em fundos imobiliários, passando para um valor aplicado de R$ 29.220, o que se mantém nesse início de fevereiro. Eu tenho aqui 62,79% em ações e 37,21% em fundos imobiliários. Vou mostrar agora para vocês aqui os meus ativos, começando pelas minhas ações. Eu tenho 8 ativos. Eu, como não tenho muito tempo para poder arriscar, priorizei as ações que são chamadas ações perenes, do chamado BEST, né, que o Barsi fala, que são as ações voltadas para... que são os bancos, as empresas de energia, as empresas de saneamento e as empresas de seguro. Eu investi no Banco do Brasil, no Bradesco. O Bradesco é uma empresa que, apesar de estar passando por um momento de dificuldade nos últimos meses ou no último trimestre, deu uma reagida, e eu acredito que ela vai conseguir melhorar muito a sua rentabilidade e vai entregar um dividendo ainda melhor para os seus acionistas, e também vai ter ganho de capital, de forma que o seu valor, né, patrimonial, ele vai aumentar. Então eu tenho a expectativa do Banco do Bradesco, por isso eu tenho ele na minha carteira. Essa aqui, a ISA, né, uma empresa de energia elétrica, é a última empresa que eu coloquei na minha carteira já no final do ano. Aproveitei a oportunidade do preço e também porque ela tinha anunciado um bom dividendo, e por ser uma empresa boa, né, que eu acredito muito nos seus fundamentos. Eu tenho também a Taesa, que também, da mesma forma, apesar de algumas concessões estar vencendo agora nos próximos anos, mas eu acredito muito na capacidade da empresa se reinventar e poder dar continuidade ao trabalho que ela tem feito ao longo dos anos, sendo uma empresa de excelente performance e bons pagamentos de dividendo. Tem a Caixa Seguridade, que também é uma boa pagadora de dividendo, juntamente com a BB Seguridade, né, que são empresas que nessa alta da taxa Selic agora acabam se beneficiando também. São empresas que eu invisto com tranquilidade e que eu tenho muita confiança no fundamento dessas empresas. Tem também uma empresa de commodity, a CEMI. Essa é uma empresa que eu gosto muito, eu acho que ela entrega um bom dividendo e é uma empresa resiliente. É claro que é uma empresa que oscila muito devido a ser uma empresa de commodities, mas eu acho que faz parte, né? Se a gente compra, a gente precisa ter ciência disso, acompanhar a empresa e, desde que ela mantenha seus fundamentos, manter ela na carteira, porque as empresas que eu tenho na carteira é justamente porque eu acredito que elas vão, ao longo dos anos, conseguir entregar uma boa rentabilidade e rentabilizar bem os seus acionistas. São essas as minhas empresas das ações, são essas as minhas ações. Agora eu vou passar para mostrar para vocês os fundos imobiliários. Eu tenho 5 fundos imobiliários e vocês vão perceber que são todos eles fundos imobiliários de base 10. Eu tenho o GAL, eu tenho o GGCR, eu tenho o MXRF11, o CPSH11 e o BBIG11. Aqui eu tenho 4 de tijolos e um de papel, que é o MXRF11, o queridinho da bolsa. A maioria das pessoas tem esse fundo na carteira. Eu gosto, entrega uma boa rentabilidade, é bem gerido, assim como GGCR e GARI. Apesar do GARI ter uma alavancagem um pouco alta, mas é um fundo que eu gosto muito também. E esses dois fundos aqui são fundos mais novos, mas eu também gosto muito, fundos de shopping, que é o CPSH11 e o BBIG11.
Agora talvez você possa me perguntar, mas você só tem de base 10? A lógica minha é a seguinte, esses fundos aqui, apesar da gente ter dificuldade de encontrar fundos de base 10 com qualidade, mas esses fundos aqui eu acredito, pelos fundamentos deles, pela resiliência deles em pagar dividendos, que são bons fundos. Eu pretendo colocar mais um fundo base 10 aqui, né? É um fundo também que eu gosto, que é o KNSC11. Eu pretendo colocá-lo aqui para diversificar um pouquinho. E no futuro colocar mais alguns fundos base 100 aí. Mas eu estou muito satisfeito com esses fundos porque eles entregam também um excelente dividendo. E quando eu pego fundos base 100, a exemplo de um grande fundo e que eu gosto muito, não tem na carteira, mas gosto muito, que é o HLG11, e eu pego aqui o MXRF11 ou GGCR11, esses fundos aqui eles me entregam um dividendo maior do que esse fundo que é top. Porque o fundo lá custa cerca de R$ 150, eu compro uma cota dele, ele me entrega 1,10. Com R$ 150 eu compro mais de 15 cotas do GGCR, e aí ele vai me entregar 1,50, 1,60 de dividendo nessas 15 cotas. Então, como eu estou iniciando agora, para mim é mais importante receber uma quantidade boa de dividendo, mas no futuro eu quero também aportar nesses fundos aí, que são os fundos top também da Bolsa. Ok? Vamos lá, mostrar mais um pouquinho para vocês aqui. Agora eu vou mostrar aqui nos gráficos como está a divisão da minha carteira. Vocês podem perceber que a evolução do meu patrimônio, comecei lá aos pouquinhos, e esse patrimônio ele foi sendo aos pouquinhos alocado, e eu cheguei hoje já num quase R$ 30 mil de investimento. A rentabilidade da minha carteira, ela está positiva, 6,41, isso quando eu coloco o reinvestimento dos dividendos, né? Eu tenho aqui no ano de 2025, o início de ano com uma rentabilidade positiva, né? E aqui está dividido a minha carteira em ações e fundos imobiliários até o momento. Eu pretendo colocar também ETFs internacionais nos próximos dias. Eu tenho ações, cerca de 62%, 37% de fundos imobiliários. Eu tenho concentrado aqui mais embaixo a maior parte dos meus investimentos no financeiro. Quero mudar um pouquinho aqui, diminuir um pouco a exposição aqui em bancos, né, seguradoras, e aumentar um pouquinho aqui na utilidade pública aqui, que são empresas elétricas de saneamento. Aí eu tenho aqui a divisão certinha aqui entre bancos, entre elétrica, entre água e saneamento, entre seguradora, entre materiais metálicos, que no caso aqui é a ACMI. Aqui eu tenho os fundos imobiliários, a maioria dos meus fundos é de tijolo, 20% em fundo de papel, no caso é no MXRF11, mas eu pretendo colocar o KNSC11 também na carteira para poder balancear um pouquinho os meus fundos imobiliários. Vamos agora mostrar os proventos. Voltando aqui para os proventos. Olha só, comecei aqui em abril, meu primeiro dividendo foi no mês de maio, R$ 4,53. De lá para cá, os dividendos foram chegando. Terminei o ano de 2024 com R$ 523 de dividendo total que eu recebi, uma média de R$ 43,66. Mas olha só, no mês de janeiro de 2025 eu recebi R$ 216 de dividendo. Fevereiro eu já tenho provisionado aqui R$ 163 de dividendo. Março, 70. Abril, 34. E depois eu tenho aqui do Bradesco outros dividendos também provisionados no mês de julho, 60. Ou seja, eu já tenho aqui um total de dividendos provisionados para o ano de 2025, nesse início de ano de R$ 570. Ou seja, eu já passei o que eu recebi no ano de 2024. O meu preço médio também está maior do que o ano de 2024. E minha previsão para receber agora no ano de 2025 é R$ 3 mil em dividendos. É claro que sempre vou estar reinvestindo esses dividendos. Aí eu vou só mostrar para vocês minha campeã de pagador de dividendos aqui, de ações, é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil. E no caso dos fundos imobiliários, é o MXRF11. Então, é ser resiliente, é continuar aportando para que cada mês o dividendo aumente um pouquinho, cada ano você vai aumentando seu patrimônio, reinvestindo o dividendo, aproveitando as oportunidades, com bons preços, com bons ativos, sempre estudando, analisando os relatórios das empresas, dos fundos imobiliários, para ver se compensa continuar investindo nesse ou naquele. É importante estar olhando, estar estudando, estar observando, estar acompanhando, mas sendo resiliente. Porque se mantermos a resiliência investindo um pouquinho todo mês, como foi feito aqui, ó, como eu estou fazendo e como muitos outros fazem, o patrimônio vai aumentando, os dividendos vão chegando, você vai reinvestindo, seu patrimônio vai crescendo e você vai começando a formar uma renda passiva para o seu futuro. Eu comecei tarde, mas antes tarde do que nunca. Que Deus abençoe você que ficou no vídeo até agora. Vai vir outros vídeos. O que eu peço é que você me ajude aí, deixando seu like, se inscrevendo no canal e me ajudando a levar essas informações a mais pessoas. É claro que não é recomendação de compra ou de venda, mas é apenas para despertar as pessoas da importância de fazer o investimento pensando no futuro, a longo prazo, para poder ter uma renda passiva pingando ali na sua conta todos os meses, de forma que, quando chegar a época de aposentar, você possa ter uma renda passiva te proporcionando uma vida mais tranquila. Deus abençoe a todos, um abraço, até o próximo vídeo.